Olá, embaixadores do Rei, eu sou o conselheiro Vitor Cardoso, sou aqui da Embaixada do Pastor Robert Lotson, da Primeira Igreja Batista de Picos, no centro-sul do Piauí. E é um prazer falar para vocês aqui a partir do canal do DCR Goiano, nessas devocionais. Hoje eu quero falar com vocês sobre o tema crescimento na vida espiritual e com o texto de Colossenses 2, de 1 a 7. Eu quero ler esse texto agora. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Amém. Nesse texto aqui, o apóstolo Paulo está escrevendo para os crentes, para os irmãos da cidade de Colossos, que eram os colossenses. E nesse texto aqui eu quero dar duas ênfases, ou destacar dois pontos com vocês neste dia, 31 de maio. O primeiro é sobre a necessidade do progresso espiritual. Logo no início aí, nos versículos de 1 a 4, Paulo está falando. Primeiro ele diz que os colossenses não conheciam. Ele diz assim no versículo 1, por quantos não viram o meu rosto em carne. Mas Paulo já tinha evangelizado naquela região, especificamente na cidade de Éfeso, e ele alcançou pessoas de Colossos e que retornaram para os Colossenses, para a sua terra, e provavelmente foram aqueles que organizaram aquela igreja que crescia ali. E Paulo escreve essa carta para dizer para eles que eles deviam permanecer firmes na fé, animados na fé que um dia receberam, para que eles não fossem confundidos com as doutrinas, com as heresias, doutrinas erradas que estavam se aproximando ali daquele lugar, que era a localização geográfica, era perto da Ásia e perto entre a Ásia e entre a Europa, Então eles recebiam a influência das doutrinas orientais, místicas, mas também dos judaizantes, aqueles que queriam instituir ou reforçar a prática judaica. Então Paulo está falando aqui, olha, eu estou dizendo isso aqui para vocês, apesar de não os conhecer, nem vocês a mim, mas estou dizendo isso para vocês para que vocês permaneçam firmes e para que ninguém vos engane com palavras convincentes, com lábia, com palavra bonita, não. Vocês permaneçam firmes, porque embora eu esteja ausente quanto ao corpo, e aqui vai uma aparência aqui com esse momento de quarentena que estamos vivendo, Vocês como embaixadores do Rei, e nós também como conselheiros, nós estamos longe uns dos outros, estamos ausentes quanto ao corpo. Mas ainda assim, ainda com esse isolamento, com essa distância, nós precisamos estar firmes, unidos na palavra, na fé em Jesus. É essa exortação aqui de Paulo quanto ao crescimento espiritual e a necessidade de crescer, para não ser confundido. Crescer com o alimento saudável, com a palavra de Deus. A segunda ênfase que eu quero dar nesse texto aqui de Colossenses, no capítulo 2, é a ênfase da natureza do crescimento, ou da natureza do progresso, Progredir na vida espiritual, não recuar, mas avançar. Às vezes, num momento como esse de estagnação, de distanciamento, de apatia, de tristeza, a nossa tendência é fechar a palavra, é se isolar, é se entristecer, mas não pode ser essa. Nós precisamos continuar crescendo. Nós estamos distantes do templo, dos encontros presenciais, mas nós temos a Bíblia ao nosso alcance, nós temos a tecnologia ao nosso favor, então precisamos continuar crescendo na palavra de Deus. A natureza do crescimento é interessante no versículo 5 que Paulo usa aqui duas palavras. Ele usa as palavras ordem e firmeza da vossa fé.
Essas palavras, elas são de natureza militar, né? Ordem, disciplina, firmeza, nada de corpo mole, né? Então Paulo está dizendo assim, com perseverança, com ordem, não é de qualquer jeito, não é com bagunça, né? Com ordem e firmeza. Mesmo eu não estando com vocês, eu vou me alegrar, que o meu espírito se alegra convosco, com a ordem e a firmeza que vocês têm manifestado na vossa fé em Cristo. Porque vocês já receberam esse ensino. Então, aquilo que nós já recebemos, aquilo que você, embaixador do rei, já recebeu lá nas reuniões da sua embaixada, aprendendo os requisitos mínimos, memorizando os versículos, sendo acompanhado pelo seu conselheiro, permaneça firme naquilo que você recebeu. Continue andando, trilhando nesse caminho, enraizados e edificados, confirmando a fé, como vocês um dia foram ensinados. Então, que todos nós, neste período, mesmo de distanciamento, possamos estar como Paulo estava aqui com os Colossenses, unidos em espírito, nos alegrando ao ver a ordem e a firmeza da vossa fé, enraizados e edificados em Cristo, e assim ver crescer a nossa vida espiritual. Que Deus nos abençoe, um grande abraço, uma vez embaixador, sempre embaixador do Rei.